Você sabia que no mesmo dia em que o Bento XVI renunciou ao cargo de Papa, um raio atingiu o topo da Basílica de São Pedro, dando a entender que algo ruim estaria prestes a acontecer e deixando muitas pessoas preocupadas? Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós vamos continuar acompanhando várias polêmicas e teorias envolvendo o Vaticano e os Papas. Algumas delas fazem mais sentido e vão te deixar intrigado, quase te convencendo a acreditar, enquanto que outras são um pouco mais absurdas e servem apenas para nos entreter. Para dar início da forma mais polêmica possível, iremos começar abordando um acontecimento que gerou uma enorme confusão nas pessoas ao redor do mundo. E é basicamente um vídeo na qual mostra que as autoridades da Igreja Católica estariam aparentemente adorando a Lúcifer dentro do próprio Vaticano, dando a entender que na realidade, o Papa, os bispos e os cardeais estariam louvando o maior inimigo de Deus, justamente na sua própria casa. E ainda por cima, estavam incentivando os fiéis a fazer o mesmo, em frente a uma multidão de pessoas. Mas sem enrolação, eu vou deixar passar alguns segundos do tal vídeo, para que vocês assistam e tirem as suas conclusões. Lucifer matutinus inveniat. Ire in quam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. E bom, como deu pra ver, a letra desse hino, à primeira vista parece enaltecer o diabo, dizendo inclusive que Jesus Cristo é o filho dele, ou seja, que o diabo teria uma superioridade em relação ao próprio Messias. Então, esse vídeo circulou bastante nas redes sociais, com milhares de pessoas acusando o Vaticano de estar adorando a Lúcifer, conhecido popularmente por ser um dos nomes do diabo. Porém, você já deve ter ouvido falar inúmeras vezes que Lúcifer, na verdade, significaria o portador da luz, e na real esse é um assunto bem manjado, e até mesmo maçante. Só que eu vou contar outros detalhes a respeito disso, que vocês não devem ter visto em outros lugares. Isso porque o significado do nome gera bastante confusão, porque alguns chegam até a dizer que a Bíblia nunca sequer citou o nome Lúcifer, e que portanto, tudo não passaria de um imaginário popular, ou seja, algo que as pessoas acreditam estar na Bíblia, quando na verdade não está. No entanto, a citação realmente acontece. Na passagem de Isaías 14:12, da tradução latina da Bíblia, feita por São Jerônimo durante o século IV, a passagem diz o seguinte: como caíste do céu, ó Lúcifer, tu que surgias como a estrela da manhã. Então, esse trecho de que Lúcifer caiu do céu, de acordo com a passagem, fez as pessoas acreditarem que Lúcifer seria o nome do anjo caído que se rebelou e acabou sendo expulso do céu, por conta da sua rebeldia e por querer assumir o lugar do Criador. E para reforçar ainda mais essa crença, acontece que no latim clássico, que existia antes mesmo do cristianismo ser criado, Lúcifer não era um nome, e sim um termo popular utilizado pelas pessoas da época para se referir ao planeta Vênus. Inclusive, se você entende um pouco de ocultismo, sabe que os ocultistas usam bastante a simbologia do planeta Vênus, e às vezes até mesmo o adoram como se fosse um deus. Porém, alguns cristãos e católicos, e veja bem que eu falei alguns, consideram que Lúcifer seria um dos vários títulos atribuídos a Jesus Cristo. Isso porque lá em Apocalipse 22:16, o Messias é descrito como sendo a estrela da manhã, que também é um dos significados do nome Lúcifer. A passagem que mostra esse acontecido diz o seguinte: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas na igreja. Eu sou a raiz, a resplandecente estrela da manhã. E bom, a conclusão a respeito da primeira polêmica do vídeo de hoje é que não temos uma resposta definitiva, por mais desanimador que isso seja. E um detalhe que complica muito a tomada de decisão em relação a essa polêmica é porque existem três tipos de opiniões. Tem alguns cristãos que consideram que Lúcifer é Jesus, e outros que consideram que é o diabo, que nesse caso é a maioria das pessoas. E ainda por cima, tem os ocultistas e satanistas, que adoram o planeta Vênus e de quebra o associam ao Lúcifer. Já aquele vídeo do Vaticano, provavelmente eles estavam se referindo a Jesus enquanto cantavam a música. Mas dá pra compreender bem o porquê esse vídeo causou tanta polêmica, porque realmente passa um sentimento estranho à primeira vista.
Como alguns de vocês já devem saber, o Bento XVI renunciou ao seu cargo como Papa em 2013, citando a idade avançada e a perda de forças, já que o peso da idade avançada estava começando a impedi-lo de cumprir suas obrigações como líder da Igreja Católica. Porém, no mesmo dia em que o Bento XVI renunciou, aconteceu um evento que várias pessoas consideraram como sendo um mau agouro, ou melhor dizendo, um sinal de que algo ruim estaria por vir. Acontece que no mesmo dia da renúncia, um raio atingiu o topo da Basílica de São Pedro, algo que pode ser considerado normal para os céticos, mas que deixou os católicos preocupados, achando que na sequência, o novo Papa poderia ser o último, ou ao menos que o próximo seria bem pior do que o Bento XVI. Mas além disso, houve um outro sinal que deixou os católicos com medo e preocupados com o futuro, porque menos de um ano depois que o novo Papa assumiu o cargo, que nesse caso seria o falecido Francisco, ele participou de uma cerimônia em janeiro de 2014, onde libertou pombas da cor branca para assim sinalizar a paz, dando a entender que daquele momento em diante, o seu papado iria trazer paz para o mundo. Porém, por incrível que pareça, logo após as pombas terem sido libertadas por Francisco, elas foram atacadas por uma gaivota e por um corvo, que aparentemente, segundo algumas pessoas, teriam se juntado para perseguir as pombas. E novamente, esse acontecimento poderia ter sido visto apenas como algo natural, que acontece a todo momento. Afinal, seria só a natureza agindo assim como ela é, ou talvez, poderia ser mesmo um sinal do que estava por vir. Até porque, existe uma passagem na Bíblia que alerta sobre uma possível falsa paz. O trecho diz o seguinte: quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto de uma mulher grávida. E muitos associaram as pombas brancas sendo atacadas após o Papa libertá-las como um prelúdio disso. Mas sempre que surge um novo Papa, as pessoas começam a fazer várias perguntas para saber qual é o posicionamento político e religioso do novo líder da Igreja Católica. Um belo exemplo disso é que perguntaram várias vezes para o falecido Papa Francisco qual era a sua opinião em relação às pessoas que sentem atração amorosa pelo mesmo gênero. E quando o Papa Francisco deu a resposta em relação a esse assunto que pode ser considerado polêmico, um monte de gente começou a chamá-lo de blasfemador, porque ele supostamente estaria contradizendo o que dizem as escrituras, quando se recusou a condenar os homossexuais. Então, na segunda parte desse vídeo, nós vamos ver algumas frases controversas ditas pelo Papa Francisco, e que foram consideradas blasfêmias, o que é bem contraditório. Afinal de contas, o Papa é visto como um homem santo, e também o maior representante de Deus na Terra. E a última coisa que se espera é que ele se oponha a Deus. A primeira delas é que ele aparentemente teria dito que é perigoso ter um relacionamento com Jesus Cristo. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Mas é claro que ao ouvir essa frase sem ter nenhum tipo de contexto, realmente soa algo extremamente absurdo, ainda mais vindo de um Papa. E é por isso que vários cristãos e católicos ao redor do mundo ficaram revoltados quando se depararam com manchetes que ressaltavam logo no título essa frase dita por Francisco. E obviamente, quem só leu o título das manchetes ficou achando que o Papa havia incorporado o próprio diabo, ou que poderia ser o falso profeta descrito em Apocalipse, para dizer que é perigoso se aproximar de Jesus. E na verdade, ele disse exatamente isso, abre aspas: é perigoso pensar que se pode ter uma relação pessoal, direta e imediata com Jesus Cristo, fora e à parte da igreja. Ou seja, basicamente o que o Papa quis realmente dizer nessa ocasião, que aconteceu em 25 de junho de 2014, é que na visão dele, é perigoso você se afastar da igreja, achando que assim conseguirá seguir a Jesus estando sozinho, sem ter contato com outros fiéis e autoridades da igreja, para lhe dar conselhos e motivá-lo a se manter fiel nos caminhos de Deus. E bom, você pode discordar desse posicionamento do Papa, e achar que é possível sim seguir a Jesus sem ter que necessariamente ir à igreja. Porém, temos que concordar que existe um abismo de diferença entre o que o Papa disse com a narrativa que algumas manchetes fizeram, de que ele estaria incentivando as pessoas a se afastar de Jesus porque seria perigoso. Mas calma que essa frase é a menos polêmica da lista, porque de agora em diante, as próximas vão ficar bem piores, eu prometo. Então, passando para a segunda frase contraditória dita por Francisco, você já deve ter percebido que quase sempre que um comediante faz piada com Deus ou com Jesus, ou até mesmo cria uma paródia, como aquelas do Porta dos Fundos, os católicos e cristãos ficam indignados e com raiva, pedindo boicote para os comediantes, além de criticarem bastante nos comentários. Porém, o que acontece exatamente quando um Papa diz que não é pecado fazer piada com Deus? E sim, isso de fato ocorreu, e dessa vez a frase não foi tirada de contexto como no caso anterior, porque o Papa realmente disse isso. O contexto dessa ocasião é que em 14 de junho de 2024, o Papa Francisco, que talvez seja o líder quando o assunto são frases polêmicas, participou de um evento onde ele se encontrou com cerca de 100 humoristas, incluindo o brasileiro Fábio Porchat, que se não me engano fez ou ainda faz parte do Porta dos Fundos, que já fez paródia com os cristãos. Nessa ocasião, o Francisco disse aos humoristas que vieram vê-lo que eles têm o poder de levar alegria para as pessoas, e que não é blasfêmia fazer piadas com Deus. E eu nem preciso dizer que assim como no primeiro caso, as pessoas ficaram revoltadas com o Papa Francisco por ter dito aquilo, só que dessa vez se tratava da opinião dele, e não de uma frase tirada de contexto. E a explicação
explicação oficial é que o Francisco considerava que os humoristas tinham um dom de trazer alegria para as pessoas em momentos tão difíceis, mas ela não deixa de ser uma frase extremamente contraditória, visto que a Bíblia condena qualquer tipo de desrespeito com Deus. Inclusive, o único pecado imperdoável, de acordo com a Bíblia, é justamente blasfemiar contra o Espírito Santo. Ou seja, se você fizer isso, não tem mais volta. E muitas pessoas consideram que fazer piada com Deus, que na visão delas é sagrado, seria a mais grave de todas as blasfêmias, exceto pelo antigo Papa, que aparentemente não pensava dessa forma. Já a terceira frase polêmica é basicamente um conselho, mas não aqueles que você fala de uma maneira amigável, e sim levando em consideração a realidade nua e crua. E bom, acontece que quando ele estava retornando de uma viagem nas Filipinas, em janeiro de 2015, o Francisco disse que os católicos não deveriam se reproduzir como coelhos, ou seja, fazendo vários filhos. E é claro que essa frase repercutiu bastante, especialmente porque a maioria dos cristãos e católicos consideram que uma família numerosa, cheia de filhos e irmãos, é algo muito bom e proveitoso, já que na Bíblia há vários exemplos de homens que seguiam a Deus e que tiveram vários filhos, como por exemplo Abraão, que no total teve a incrível quantia de 8 filhos. Além do mais, existem algumas passagens da Bíblia onde Deus incentiva os homens daquela época a se reproduzirem bastante, como se o Criador visse as famílias numerosas como sendo algo muito bom. Porém, a grande questão é que o Papa Francisco diz que os católicos devem tomar mais cuidado na hora de se reproduzir, para não parecerem coelhos, porque ele havia visto várias crianças morando nas ruas, abandonadas, e passando necessidade quando viajou para as Filipinas. E é por isso que ele disse essa frase na mesma época da viagem, porque considerou que a falta de planejamento familiar resultaria em crianças passando necessidades. Só que existe uma outra polêmica nessa frase, porque o uso de métodos contraceptivos dessa forma para evitar a gravidez é visto como um pecado por alguns católicos, que consideram que o Papa Francisco estaria incentivando o uso, por exemplo, da famosa pílula do dia seguinte, laqueaduras e também anticoncepcionais, coisas que na visão dessas pessoas seriam formas de pecado. Mas é claro que a frase mais polêmica de todas eu deixaria guardada justamente para o final desse segundo bloco do vídeo de hoje. E bom, não é apenas uma frase, e sim duas. Porém, eu optei por deixá-las em um conjunto, porque elas têm algo em comum, que vocês vão ver já já. Isso porque em junho de 2016, o Papa Francisco disse que a igreja deveria pedir perdão aos homossexuais, porque ele considerava que tanto a igreja quanto alguns católicos cometeram pecados na forma como trataram ao longo da história as pessoas que se sentiam atraídas pelo mesmo gênero. E então os católicos mais convencionais e tradicionalistas, especialmente aqueles que seguem uma vertente mais voltada para os templários, acharam essa frase um completo absurdo, se baseando naquela famosa passagem que podemos encontrar em Levíticos, onde diz que esse tipo de relação entre o mesmo gênero seria uma suposta abominação. Mas vale ressaltar que pelo menos nessa ocasião, o Papa não disse que essa prática seria algo bem visto aos olhos de Deus, e sim fez uma crítica ao modo como alguns católicos tratavam os homossexuais, e que na visão dele, seria errado ficar julgando, e que o correto seria deixar que Deus decidisse qual seria o destino dessas pessoas. E sinceramente galera, se você se incomoda com o que uma pessoa quer fazer com o corpo dela, ou com quem ela quer se relacionar, quem tem probleminha é você, já que isso aí não vai impactar em nada na sua vida. No entanto, o Papa disse uma outra frase polêmica relacionada a esse assunto, dessa vez em agosto de 2023, quando já estava com a saúde bem debilitada, e chegando próximo do fim da vida. Nessa ocasião, Francisco disse em uma entrevista que pessoas trans também são filhas de Deus, e relatou que um grupo de transgêneros saiu chorando após ser recebido por ele, destacando que Deus continua amando essas pessoas. E abre aspas para o que o Papa disse a respeito disso, e que resultou em tantas polêmicas entre os católicos. Não me preocupo que me critiquem por eu receber transgêneros na audiência geral. A primeira vez que elas vieram me ver, saíram chorando, dizendo que eu tinha dado a mão, um beijo, como se eu tivesse feito algo excepcional. Mas elas são filhas de Deus. Ele ainda te ama do jeito que você é. Jesus o ensina a não estabelecer limites. E bom, obviamente que eu não vou entrar em méritos do que seria certo ou errado, até porque eu já falei a minha opinião, né? Cada um que viva a sua vida. Mas vale ressaltar que o fato do Papa ter se referido ao pronome delas dá a entender que ele reconhecia essa transição de gênero. Agora passando para o terceiro assunto que iremos abordar nesse vídeo, ele envolve um pouco de teologia, então nós vamos nos aprofundar levemente nas escrituras, mas prometemos que vamos deixar o tema o mais dinâmico possível. E bom, existe uma teoria entre alguns teólogos, ou seja, pessoas formadas em teologia que estudam as religiões, de que a meretriz citada em Apocalipse, o último livro da Bíblia, seria na verdade uma representação do Vaticano, como se fosse uma forma da Bíblia supostamente denunciar que aquele grupo de santidades, envolvendo o Papa, cardeais e bispos, talvez não sejam realmente
somente santidades, como todos nós inicialmente imaginamos. Acontece que nessa passagem que eu vou ler logo em seguida, a meretriz é descrita como usando vestes da cor púrpura e também escarlate, só que essas mesmas cores são tradicionais nas vestimentas do Vaticano, como está dando pra ver. Então algumas pessoas achavam que esse detalhe é apenas uma coincidência e que não temos nada com que se preocupar, afinal de contas, são somente cores, enquanto que outros ficam com aquela famosa pulga atrás da orelha, isso porque a púrpura e a escarlate não são cores tão comuns assim de se ver no dia a dia, e além do mais, a Bíblia ainda cita as duas na mesma passagem, que dizia o seguinte: a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro cheio de abominações. Mas se você é uma pessoa um pouco mais atenta aos detalhes, você deve ter notado que essa passagem nos dá outras informações importantes, e aí podemos continuar analisando essa teoria e ver se ela realmente faz o mínimo de sentido, porque a mesma passagem diz que a meretriz ainda estaria adornada de ouro, riquezas, pedras preciosas e além disso, estaria segurando um cálice que também seria feito de ouro. Porém, não precisa ser nenhum expert no assunto do Vaticano para se dar conta de que eles usam um cálice de ouro várias vezes em suas cerimônias, e que de fato estão rodeados por pedras preciosas e riquezas, com aquelas relíquias que se fossem vendidas, dariam para comprar uma mansão. Mas então quer dizer que essa teoria acaba por aí, e ela se baseia apenas em características materiais que o Vaticano teria comparado a tal meretriz do Apocalipse? E bom, a resposta é não, porque tem outros detalhes para dar embasamento a essa suposta afirmação. Isso porque o apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse enquanto estava isolado nas ilhas de Patmos, é o apóstolo que viu o Apocalipse acontecendo com os seus próprios olhos, e que escreveu tudo aquilo que estava vendo. E acontece que quando João viu a meretriz, ele ficou espantado no mesmo momento, ou seja, surpreso e sem reação perante aquilo. Inclusive aquele trecho diz isso. E você pode imaginar que alguém como João, que já viu de tudo, para ele ser pego de surpresa por uma coisa dessas, é porque tem que ser uma reviravolta gigantesca. E segundo a teoria, essa reviravolta seria porque o próprio Vaticano estaria ajudando a besta no final dos tempos, ajudando a perseguir aqueles que se recusavam a abandonar Jesus. A passagem diz que a meretriz estava embriagada com o sangue dos santos e dos inocentes, e que ela estaria assentada em cima de uma besta, como se a meretriz e a besta tivessem firmado uma aliança no fim dos tempos. Mas calma que existe mais um detalhe. É dito que a meretriz estaria em um lugar onde tinham 7 montes, e acontece que Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas, e é onde fica o Vaticano. E aí entram duas possibilidades a respeito disso tudo que acabamos de acompanhar. A primeira é que as pessoas que acreditam nessa teoria poderiam ter interpretado errado as escrituras, ou até mesmo forçado algumas passagens para que se encaixasse nessa narrativa criada por elas. Enquanto que a segunda possibilidade é a de que seja tudo verdade, porque são muitas coincidências para considerar tudo como sendo apenas um acaso. Porém é claro que aquelas pessoas que cresceram no catolicismo vão odiar essa teoria com todas as forças, porque ela diz que a própria Bíblia estaria denunciando os maiores representantes da Igreja Católica, o Vaticano. Ainda em Apocalipse, mas abordando um outro tópico, afinal de contas, o último livro da Bíblia é repleto de mistérios, e com certeza é de longe aquele que mais chama a atenção das pessoas. E lá surgem duas figuras que fazem a nossa imaginação ir longe, e que as pessoas teorizam até hoje que poderiam ser eles, sendo que todo ano surge um novo candidato. É claro que eu estou falando do anticristo e do falso profeta, com cada um deles exercendo um papel fundamental para o controle do mundo, porque se você parar para pensar, o mundo é regido pela política e também pela religião. É só imaginar que nesse exato momento, o Oriente Médio está em guerra, e um dos principais motivos é justamente por divergências religiosas entre os judeus e muçulmanos. E nós que vivemos em um continente onde as pessoas são em maioria cristãs, não temos tanta ideia do quanto a religião é importante para controlar as massas. Então, o livro de Apocalipse tenta nos avisar que o anticristo será aquele responsável por dominar a política, e tudo indica que ele será o maior líder político que esse mundo já viu, porque ele irá conseguir convencer a todos a criar e se acostumarem com um único governo mundial. E bom, pelo menos essa é a interpretação de muitos teólogos e pregadores, enquanto que o falso profeta terá um papel diferente, mas ainda de extrema importância, porque enquanto o anticristo ficará responsável por manipular o mundo usando a sua influência política, o falso profeta usará a religião para transformar o anticristo em uma espécie de Deus na Terra, para que através de uma única religião mundial, todas as pessoas do mundo adorem o anticristo. Podemos ver esse trecho no capítulo 13 do livro de Apocalipse, onde diz que a segunda besta consegue convencer os habitantes da Terra a adorar a primeira
primeira besta, que nesse caso seria o anticristo. Mas acontece que é difícil ou quase impossível imaginar uma figura religiosa com maior influência na nossa sociedade do que o próprio Papa, já que de longe, o Papa exerce mais autoridade do que qualquer outro religioso no mundo inteiro, mesmo quando comparado aos rabinos do judaísmo, ou então ao Ayatollah, que é basicamente a maior autoridade religiosa no islamismo. E é por isso que existe uma teoria bem antiga, que diz que o falso profeta seria justamente um Papa. E é claro que ao longo dos anos, inúmeros papas foram acusados de ser o falso profeta, como o falecido Francisco, já que, como vimos agora há pouco, ele disse várias frases polêmicas, que foram consideradas blasfêmias ao longo do seu papado. Porém, sempre que surge um novo papa, aparece também várias pessoas dizendo que esse sim seria o falso profeta, apesar de que nesse caso, ainda é cedo demais para tirar qualquer conclusão a respeito do Leão XIV, já que ele parece ser o papa menos famoso e midiático que apareceu nos últimos anos. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas nem sequer fazia ideia de que o Leão XIV já visitou o Brasil, e ainda por cima tomou uma cervejinha na ocasião. E poucos sabem disso, justamente porque ele é um papa que as pessoas parecem não dar muita importância, o que poderia descredibilizá-lo de ser o falso profeta, ou talvez isso aumente as chances dele ser, já que no livro de Daniel, no capítulo 7, é citado um chifre pequeno, que cresce e se desenvolve em silêncio, nas escuras, e mais tarde, quando finalmente cresce, esse mesmo chifre começa a perseguir os seguidores de Jesus. Enquanto eu olhava para os chifres, de repente apareceu no meio deles outro chifre pequeno. 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Esse chifre pequeno tinha olhos, como de homem, e uma boca que falava com arrogância. E supostamente esse novo papa seria o chifre pequeno que cresce em silêncio. Além do mais, existe uma outra passagem que algumas pessoas usam para dizer que o Leão XIV poderia ser o falso profeta, porque voltando mais uma vez para o livro de Apocalipse, a tal besta é descrita como tendo uma boca de leão, e essa besta usava a boca de leão para proferir blasfêmias. E acontece que o nome atual do papa, adivinhem só, é Leão XIV. E bom, você pode ter achado essa teoria completamente sem pé nem cabeça, mas pelo menos ela vale ser mencionada mesmo assim. Porém há outra teoria além dessa, bem mais plausível e com maiores chances de ser verdadeira, só que não é bem uma teoria, e sim uma profecia, já que ela supostamente teria previsto o futuro até o presente momento. E eu estou falando da profecia de São Malaquias, criada por um arcebispo irlandês de mesmo nome, que viveu entre os anos de 1094 a 1148, ou seja, há muito tempo atrás. E logo de cara dá pra perceber por que ela é tão interessante assim. Isso porque essa profecia, supostamente, teria previsto quem seriam os próximos 112 papas. E agora você irá entender o porquê de tantas pessoas darem créditos a essa profecia. Porque de fato ela mexe com o ceticismo, até mesmo daqueles mais incrédulos e difíceis de se convencer. Por exemplo, a frase de labore solis teria previsto o papado do João Paulo II, mas várias décadas antes do Papa sequer ter nascido, já que a frase de labore solis significa do trabalho do sol, e acontece que na mesma data do funeral do João Paulo II ocorreu um eclipse solar, e algumas fontes até dizem que o mesmo teria nascido na mesma época de um eclipse solar, porém essa última informação não é 100% confirmada. E bom, você pode achar que é apenas uma grande coincidência, mas acontece que a profecia de São Malaquias, escrita no ano de 1139, supostamente previa os próximos 112 papas, atribuindo uma frase a cada um deles, e não somente ao João Paulo II. E agora eu vou dar outros exemplos de frases da profecia, que vão te deixar no mínimo intrigado. Peregrinos apostólicos, ou traduzindo para o português, o peregrino apostólico. Essa teria previsto o papado do Pio VI, que morreu justamente como um peregrino apostólico, após fugir de Roma por causa da Revolução Francesa. Já uma outra frase bem conhecida da profecia é de Balneis Etruriae, que significa das termas de Etrúria. E bom, dando um pequeno contexto, acontece que Etrúria é o nome do local onde nasceu o Papa Celestino II. E assim como diz a mesma frase, esse lugar é bem conhecido por suas águas termais, ou seja, a frase se encaixaria perfeitamente com o Celestino II, tendo sido escrita anos antes do mesmo assumir o papado. Porém aquela que talvez seja a mais importante de todas é justamente a última, a número 112, porque ela supostamente previu qual seria o último Papa, aquele que virá antes do fim dos tempos. A frase número 112 diz o seguinte: Petrus Romanus, ou em português, Pedro, o Romano. E um detalhe bem interessante é que Pedro é justamente o nome do primeiro Papa da história, ou seja, o último Papa teria
teria o mesmo nome do primeiro, e aparentemente ele seria romano. Porém, eu sei que algumas pessoas vão achar que essa teoria tem uma enorme falha, já que até hoje nós tivemos 266 papas, e não 112 como mostra a profecia. Só que tem um outro detalhe a respeito disso, porque desde que os papas passaram a ser considerados reis ou chefes de estado, somam-se apenas 108 até o momento, um número bem mais próximo da quantidade de frases da profecia. E isso significaria que, segundo a teoria, faltariam apenas mais alguns papas para a chegada do Petrus Romanus, o suposto papa do fim dos tempos. Mas há uma outra forma de ver essa mesma teoria barra profecia, porque alguns alegam que é uma forçação de barra, para que essas frases se encaixem nas características de vida dos papas, e que na verdade, existem várias frases que não têm ligação com nenhum papa que existiu até hoje, e que além disso, o pessoal na internet supostamente daria um empurrãozinho para a profecia parecer mais realista do que ela realmente é. E também, como a maioria das frases surgiu há mais de 400 anos, depois que o São Malaquias morreu, isso abre uma margem para acreditar que talvez possa ter sido tudo forjado, e que alguém criou essas frases e atribuiu ao São Malaquias, para assim gerar mais credibilidade usando o nome de um santo. Fala galera, você conhece alguma teoria ou polêmica envolvendo os papas e o Vaticano? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.